Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um estudo bíblico. Hoje nós vamos falar sobre religiões, a importância de nós falarmos sobre essa temática também, o que é religião, né? E a importância de nós também podermos compartilhar com as pessoas que são do nosso contato, estão ao nosso redor, que estão sempre perguntando para nós sobre algumas questões, sobre religiões, sobre fé cristã. E nós temos hoje uma oportunidade também para falar sobre isso. O nosso querido convidado de hoje, pastor Nercy Henke, pastor emérito, hoje está gozando da merecida aposentadoria, morando em Sorriso, nosso vizinho aqui, é membro da congregação Bom Jesus, né? Bom Jesus de Sorriso, e junto com a sua esposa e família estão lá também, de vez em quando estão nos visitando aí também. Uma boa noite, pastor Nercy, seja muito bem-vindo, e eu gostaria, para aqueles que não te conhecem, você fazer a sua saudação, quem é o Nercy como homem, como pastor, os lugares de atendimento, tempo de ministério, e assim, o que você achar melhor. Fique com a palavra. Boa noite. É uma alegria poder participar, me sinto honrado, especial, aqui com o meu novo compadre, porque a última filha dele, agora é nossa filhada, e a gente está feliz por poder participar. É uma satisfação poder também, pelo menos de forma virtual, a gente poder se comunicar. Quanto a Feliz Natal, trabalhei lá por 7 anos, junto com a minha esposa Clarice, e não é preciso apresentações. Mas, de modo geral, tenho andado em vários lugares nesse país, nosso amado Brasil, começando em Santa Catarina, depois Santo Augusto, Rio Grande do Sul, Linha Patos, Alecrim, Rio Grande do Sul, depois fomos a Redenção do Pará, depois 12 anos e meio em Nova Santa Rosa, no Paraná, 7 anos em Feliz Natal, e agora já 2 anos e pouco na reserva, como se costuma falar. Né? Descansado. Isso aí. E o nosso tema hoje, então, falar um pouquinho sobre a fé cristã, a religião cristã, assim, fazendo um pequeno diferencial de como é completamente diferente ser cristão do que pertencer a uma religião, uma crença não cristã. Eu coloquei até alguns adereços, você deve estar acompanhando, deve ter visto aí no cartaz, na promoção, né, do nosso estudo. São símbolos, muitas vezes, que a gente nem conhece. É tanta religião no mundo, né? Obviamente, nós não vamos falar de todas as religiões, nós vamos dar uma pincelada aí, claro, vamos falar da mais importante e a importância de ter uma religião, né? Especialmente uma fé cristã, obviamente, mas tanta coisa que nós temos no mundo de hoje, é importante ter cuidado também, até com a questão de símbolos, né? Às vezes a gente está fazendo propaganda, seja compartilhando aí nas mensagens aí pelo Facebook, pelas redes sociais de modo geral, né? Mensagens que não têm conteúdo cristão, né? Às vezes cristãos aí passando mensagem, uma autoajuda, símbolos assim que não tem nada a ver com a fé cristã. É importante a gente conhecer um pouquinho dessa questão, para a gente não ser ludibriado, porque o diabo ele é o pai da mentira, né? Então nós temos que tomar um cuidado também com simbologia, um tipo de linguajar também, para a gente não misturar as estações, no caso, as religiões aí. A Dona Odete é de Jaraguá do Sul. Um abração para vocês aí, Dona Odete, obrigado pela sua presença. A Iraci acabou de chegar também, boa noite, Iraci, e o nosso querido Armando Piper. Deus abençoe vocês também. Muito bem, eu não tenho a pretensão de ser o estudioso do tema aí, né? Nós temos nosso palestrante para isso. E então, com a palavra, pastor Nercy, e assim a gente vai dialogando. Se você tiver sua pergunta, não tenha vergonha, tá? Nós estamos aqui para aprender. Aqui é um ambiente familiar, aqui é um ambiente que é seu estudo, né? Sinta-se parte deste estudo bíblico, né? E assim a gente vai aprendendo juntos, tá bom? Então, não tenha aquele receio, pergunta idiota que eu estou fazendo. Às vezes é a pergunta do seu coleguinha, de outra pessoa aí, né? Então, faça a sua pergunta, seu comentário, que com certeza será muito edificante e respeitosamente nós vamos estar aqui lendo e atendendo também na medida do possível, tá bom? Muito bem, religião e religiões. Olha aí,
Que coisa, né? O que é religião, pastor? Vamos definir isso aí. Muito bem. Para começar, eu não diria que seria bem uma palestra, porque o tempo é curto. Se a gente quisesse aprofundar no tema, a gente teria que fazer uns 10 estudos seguidos. Então, isso evidentemente não é possível. Mas, de um modo geral, eu pesquisei um pouco, as principais religiões no mundo são, então, a Igreja Cristã, com cerca de 31% da população, o Islamismo com 24%, o Hinduísmo com 15%, o Budismo com 7%, em torno de 16% são os que não estão ligados a nenhuma religião, e os demais pertencem a crenças, digamos assim, de menor porte. Mas sobre o nome religião, talvez já tenha ouvido a questão sobre política e religião, eu não quero discussão. Até que faz sentido. Se a gente for analisar a quantidade de problemas e conversa que não faz sentido, que é... Do pessoal, né? Ofende a honra, muitas vezes. Política para o bem da população, faz politicagem em benefício próprio. Com religião, pode acontecer o mesmo. Ao invés de se falar da fé, que é necessária para a salvação e o bem-estar da pessoa no presente e para a eternidade, às vezes pessoas fazem o papel dos falsos profetas, que Jesus anunciou que viriam muitos por aí. Se o pastor Heber tiver algum comentário, pode entrar sem problema. Ok. Senão, continua lentamente. Sobre a religião, significado, origem do nome, do termo, nós temos duas versões semelhantes. Uma é de um cidadão conhecido como Lúcio Lactâncio. Alguém disse, mas quem é esse vivente Lactâncio? Pois bem, no ano 325, na era cristã, Constantino, que foi imperador romano, que transferiu a capital para Constantinopla, cuja cidade ele fundou e deu o nome em sua própria homenagem, e pode, né? Ele também declarou a religião cristã como religião oficial do Império. O primeiro conselheiro cristão do Império Romano foi esse Lúcio Lactâncio. E ele diz que o termo religião vem do termo latino religare, quer dizer, religar, seria religar a pessoa com Deus. Mas um outro cidadão, que foi um dos grandes teólogos entre o terceiro e o quarto século, conhecido como Aurélio Agostinho, esse diz que é do termo reelegere, reeleger. No fundo, tem o mesmo sentido, reeleger as pessoas serem reeleitas com Deus. E se percebe com isso que, digamos assim, o termo tem uma origem cristã, religar as pessoas com Deus. Uma relação muito próxima com o que nós temos em Gênesis 3,15. Porque nós sabemos pela palavra de Deus que as pessoas, Adão e Eva no começo, foram criados à imagem de Deus, perfeito, sem pecado. E quando em Gênesis 3 é relatado, Gênesis capítulo 3 é relatado a queda em pecado, a pessoa se tornou separada de Deus. Ficou desamparada. E a própria Bíblia nos diz que nós somos dotados de uma alma imortal. Assim que quando o corpo morre, a alma persiste. E aí vem a questão, o que acontecerá com a alma depois? E já em Gênesis 3,15 nós temos a primeira promessa de Deus de enviar o Salvador. Aquela passagem bíblica na relação entre a serpente que foi usada pelo diabo para desviar Eva e Adão e o mal que foi causado, diz, esse te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, referindo-se ao mal que a cobra causou como se fosse causar mal ao calcanhar, enquanto que Deus esmaga a cabeça da serpente, melhor, o descendente da mulher, referindo-se com absoluta certeza à obra de salvação realizada por Jesus Cristo, o Messias que Deus prometeu. No relato do decorrer do Antigo Testamento, nós temos muitas promessas, muitas vezes a promessa sendo reafirmada, e, inclusive, trazendo muitos detalhes sobre a vinda de Cristo como Salvador ou Messias que Deus prometeu já, conforme está no capítulo 3 de Gênesis. Sim? Então,
o senhor comentou, né, que o termo religião, então, surgiu dentro do seio do cristianismo, né? Mesmo o cristianismo não tendo sido a primeira religião no mundo, né? Eu acredito que tem outras religiões aí que talvez foram se organizando, né? O cristianismo propriamente dito é mais recente, né? E começou mesmo o termo surgir lá no Novo Testamento, ali os primeiros cristãos, os seguidores de Cristo, e também era pejorativo chamar os cristãos, né, na época, né? Então, é interessante saber, e é um primeiro assunto aí que talvez as pessoas passam despercebido, né? O termo religião surgiu no cristianismo, né? Através do cristianismo, através do lactâncio aí, né? Isso. Legal. Tem origem cristã. Sobre religiões antigas, a mais antiga oficialmente existente é o hinduísmo. Tem relatos de até 3.000 anos antes de Cristo. Interessante, mas, né? Se nós formos analisar a fundo, a religião cristã ela foi a primeira, é a primeira e a única verdadeira. A razão é simples, porque mesmo que no Antigo Testamento, lá em Gênesis, nos primeiros capítulos da Bíblia, não fala em cristianismo, não fala em Jesus Cristo, mas aponta para ele como alguém que Deus prometeu e que de fato enviou para buscar e salvar o que havia se desligado, separado de Deus através da queda do pecado. Exatamente. Então, até o texto que o senhor citou, Gênesis 3,15, já está apontando para a vinda desse Messias, né? O Mashiach, aí, que seria o Salvador, para religar a humanidade que tinha sido, de fato, separado por causa da queda, né? Do Gênesis 3, né? Ali a queda do homem pecado, né? Verdade. Não se pode negar um outro fato, que atualmente é citado como religião para qualquer tipo de crença, até mesmo filosofias de vida, ou éticas de vida. Então, o termo se tornou mais abrangente, mas a origem está ali, na reunião, Deus unindo as pessoas consigo mesmo através de Jesus Cristo. Esse é o princípio básico. Exato. Legal. Certo? Muito bom. E aí nós vamos ver que Jesus já está sendo anunciado desde lá do Gênesis, né? Lá no comecinho já tem Jesus ali, mesmo talvez lá no início. A palavra Jesus, né? Mas não quer dizer que Jesus e a Trindade já não esteja ali logo no começo, né? No Gênesis, né? Poderíamos até fazer uma comparação bem simples e prática, que hoje em dia é fácil de entender. Muita gente tem o cartão de crédito. Então, aqueles que viveram antes da vinda de Cristo, ele ser sacrificado pelos pecados do mundo, eles foram salvos em crédito pelo Cristo que havia de vir e que tornou possível a salvação. E os que vivem depois dele, através da salvação que ele já realizou, já concretizada. Então, nós até temos o privilégio de viver na época depois de Cristo, em que isso foi divulgado amplamente, já por ordem do próprio Jesus, que mandou anunciar o evangelho a toda a criatura e por todas as nações, até os confins da terra. Somos o privilegiado e, por outro lado, não temos como ter desculpa, porque nós temos hoje a Bíblia, né? Nós temos o ensinamento, nós temos toda a capacidade que os primeiros viventes não tiveram, né? A tecnologia, o alcance da comunicação, da informação, né? As pessoas não tinham a informação que nós temos hoje, né? Então, nós não temos desculpa mais, né? Isso. E, infelizmente, apesar de todos esses recursos à nossa disposição, há muitos lugares onde a fé cristã é uma ilustre desconhecida. Cristãos, inclusive, são perseguidos, maltratados e mortos pelo simples fato de serem cristãos. Então, a missão ainda não terminou. Como citei no início, a proporção de pessoas não cristãs, contando que cerca de 31% são nominalmente cristãos, é de 70% praticamente que ainda dependem da missão da igreja para que possam ter a única oportunidade de obter a salvação de sua alma imortal. Então, 30% da população mundial, 30% da população mundial se diz cristão, se considera cristão. É oficialmente cristã, pelas estatísticas. Então, a gente vê que ainda tem muito trabalho pela frente, né? Há muito trabalho. Não vamos, assim, desprezar um país, mas na China, por exemplo, os cristãos não têm vez, são perseguidos, mortos com maior facilidade. Os países islâmicos, da mesma forma. Então, situação muito difícil, muitos missionários foram mortos, pessoas que tentaram levar o evangelho têm que fugir
se consegue escapar com vida ou serem mortos. Então, não é fácil. Até hoje, né, aí no norte da África, ali, né, a questão também do islamismo, né, eles decapitam os cristãos, né, não é, a perseguição é muito forte, né. Então, aquela palavra de Jesus, sereis perseguidos, ele anunciou lá aos apóstolos, quando os comissionou, e de fazer discípulos, é a situação ainda atual, não mudou. Aliás, a Bíblia é o livro que nunca se desatualiza, ele traz a mensagem sempre atual para a pessoa, para o ser humano. Graças a Deus, né, que Deus, então, se restabeleceu um plano para tentar unificar de novo isso, né? A gente tem esse privilégio desse plano da salvação, né? Do Gênesis 3:15 ali, né? Que é o chamado proto-evangelho, né? É uma coisa teológica aí, né? O primeiro evangelho registrado na Bíblia, né? A boa nova, a boa notícia, né? Que viria, então, o descendente de uma mulher que viria para restabelecer essa ligação que outrora foi perdida, né? E nós... Sim, tem um fato, às vezes atrasa um pouquinho a internet, a gente acha que parou e continua na questão da tecnologia. Eu ia falar sobre Aurélio Agostinho, ele é mais conhecido como Santo Agostinho, até uma historinha aí, então, os luteranos não têm santo, não acreditam em santo, mas Santo Agostinho sim. Então, só para fazer um parênteses, deixar essa questão bem clara, conforme a Bíblia Sagrada, que é a questão final em questões de fé e doutrina, santo, no que depende do ser humano, só houve um, que foi Jesus Cristo, justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. As demais pessoas são todas pecadoras, e por si mesma, nenhuma pessoa é santa. Por outro lado, toda pessoa que pela fé em Jesus Cristo e arrependimento do pecado tem o perdão, ela se torna santa. Por isso, pela graça de Deus, nós também somos santos, porque temos os nossos pecados perdoados. Quanto às pessoas conhecidas como santas, por aí afora, e receberam esse título, se foram pessoas de fé cujo exemplo se deve imitar, por que não honrá-los? Mas nunca adorá-los, porque só se adora a Deus. Então não temos nada, uma questão de fé e doutrina, contra considerar pessoas que forem exemplo de fé e vida cristã e considerá-los santos. Agora, acreditar que eles possam ou poderiam fazer alguma coisa por nós, não. Foi Cristo que fez por eles o que foi necessário para que pudessem se tornar santos, exemplos de vida e salvos, evidentemente, porque sem Cristo ninguém é santo. E esse monte de santos aí acaba surgindo sempre mais igrejas, mais religiões, no caso, né? Pessoas que são dotados, ou alguém coloca uma certa divindade, um certo milagre naquela pessoa, aí surgiu o Maomé, né? As pessoas começaram a atribuir a ele um milagre, um poder que ele não tinha, né? Ele não tinha condição de salvação. E assim outros, né? Outros santos que, mal entendido, porque santos todos nós somos, né? O que é o ser santo? É ser separado. Nós somos separados por Cristo, né, simultaneamente justos, simultaneamente pecadores santos, né? Isso. É uma situação assim um tanto... Isso é uma coisa, né? Mas a santidade, no sentido de ser perfeito, só houve um, Jesus, né? E não tem mácula nele, né? Não tem nada na Bíblia que mostra realmente que ele teve algum erro. E, infelizmente, alguns falsos evangelhos aí, falsos evangelistas, geralmente na Páscoa, você já reparou, pastor? Na Páscoa e no Natal, sempre surge uma descoberta nova, especialmente atacando a fé cristã. E geralmente na Páscoa, você vai ver ruídos assim que alguém descobre um evangelho novo. E aí atribuíam a Jesus que ele tinha um caso com Maria Madalena, né? Atribuíam a Jesus alguma maldade. Eu estava vendo que na China também, foi até ontem, coincidentemente ontem, eu li um artigo que na China eles fizeram uma Bíblia, né, que colocou que aquela passagem que Jesus com a mulher adúltera ali, né, aquele que não tem pecado tira a sua primeira pedra, e nessa tradução, então, chinesa ali, o governo chinês traduziu como Jesus apedrejou, ele apedrejou aquela mulher. Então essa é a versão que eles estão colocando para as novas gerações. Ou seja, já estão se pintando uma nova religião, né? Um novo Cristo aí, que não é o Deus verdadeiro da palavra. Né? E aí, o de Maomé, ele fez a mesma coisa, ele
não servia para ele o que está escrito na Bíblia, ele mudou tudo e escreveu o Alcorão, né? Colocou como ele achou que deveria ser certo. Exato. Aliás, essa é a grande razão de tantas religiões diferentes, até mesmo de base cristã. Que cada um que também é diferente. Os Mormons, tem uma revelação especial, um anjo, Moroni, que me falou tal coisa. Aí o cara vai e faz toda uma teologia em cima daquilo ali, né? E uma nova igreja surge, assim vai. Ele procura argumentos bíblicos para comprovar a sua ideia, a sua posição. Exato. Ao invés de procurar nas escrituras o que Deus lhe tem a revelar. Porque é preciso ver que toda escritura fala a respeito de um assunto para daí chegar a uma conclusão. Isso. Por exemplo, agora parece piada, mas é um fato que pode ser considerado. Alguém pode dizer pela Bíblia que a Bíblia ensina que a pessoa deva se matar. Mas como? Então, a pessoa tinha o costume, todo dia de manhã, abrir a Bíblia, achava um versículo, lia, esse é o assunto, eu quero meditar o dia inteiro. Mas o versículo que ele achou foi esse, então foi Judas e enforcou-se. Poxa, mas eu pensar nisso todo dia não fica bem, vou achar outro. Irou, procurou, vai e procede tudo de igual modo. É um exagero. E são situações diferentes. Mas se alguém quiser achar versículos bíblicos para dizer isso aí, quem não conhece acha, então a Bíblia ensina isso. Então, pois é, isso é uma piada. Isso é uma piada que o senhor contou. Mas teve um caso que aconteceu no Rio de Janeiro, e não é muito tempo, não. Onde uma pessoa de uma seita aí, né, ele estava lendo o texto de Abraão, aquela parte do Abraão sacrificar o seu filho, né, o Isaac. Sim. E ele não leu até o fim da história, e ele simplesmente foi lá, provando a sua fé, matou e sacrificou o seu filho. E foi preso. Isso foi um fato que aconteceu há cerca de uns 10 anos atrás, né? E olha, a pessoa não lê a Bíblia toda, ela lê o que lhe convém, né? E aí dá um problema sério, né? As grandes seitas, digo seita quando alguém se distancia tanto da base da fé cristã que não possa ser mais considerado como igreja cristã. Eles fazem exatamente isso. Mas eu comecei a citar antes o Santo Agostinho. Ele colocou uma frase, escreveu uma frase que se tornou célebre, já com 1.700 anos praticamente. Tu, ó soberano Senhor, nos criaste para ti mesmo, e nossas almas não estão em repouso até repousar em ti. Isso é algo verdadeiro. Se alguém não possui a verdadeira fé cristã, uma fé falsa, uma crença que não leva ao céu, é que vai tomar lugar em sua vida. Até mesmo... E não tem paz. E não tem a paz verdadeira, né? Exatamente, porque isso faz parte da nossa natureza. Nós somos criaturas de Deus e somos dependentes de Deus. E não podemos nos desviar de Deus e não vamos poder ser realmente felizes ou estarmos em paz se não estivermos unidos ou religados com Deus. É o que o pastor Mário comenta aqui, né? É boa essa reflexão sobre religião e santidade. Religar a Deus, como só através de Cristo. Como ser santo, só perdoado em Cristo. Verdadeira religião, só em Cristo. Valeu, pastor Mário. Um abração. Obrigado, pastor. Saudades. É isso aí. Bem, vamos a um próximo ponto, que são da religiosidade no tempo dos apóstolos. Eu gostaria de citar aquela questão do apóstolo Paulo, quando chegou em Atenas e esperava pelos seus amigos Silas e Timóteo, e ele viu todas aquelas imagens, estátuas aos mais diversos deuses, e seu espírito ficou angustiado, revoltado pela idolatria reinante na cidade. Mas ele, enquanto esperava a vinda dos seus companheiros, colaboradores, desculpe, do evangelho, ele não ficou calado no canto, ele começou a falar, tanto que até o convidaram para falar no Areópago. Os gregos, pela sua própria índole, a Bíblia já destaca isso, era um povo que buscava muito a sabedoria. E eles mostraram que não eram tão destituídos de sabedoria naquela ocasião. Porque a ideia geral sobre os deuses, que achavam que eram muitos, era essa. São criaturas poderosas que, de uma ou de outra forma, exercem poder sobre as pessoas, sobre a natureza, e é preciso estar de bem com esses deuses para que eles não fizessem algum mal à pessoa, como doenças, pestilência, nós diríamos hoje
coronavírus, peste negra da Idade Média, gripe espanhola, assim por diante. Então, ou mesmo derrota nas guerras, más colheitas, tudo isso atribuía como castigo dos deuses. E para estarem de bem com esses ídolos, deuses falsos, levantaram os mais diversos altares e estátuas aos deuses que eles imaginavam. Mas aí veio a ideia, mas pode ser que exista ainda um outro Deus que nós não conhecemos. E se nós não levantarmos um altar a ele, ele poderá também nos afligir de alguma forma. Aí levantaram o famoso altar ao Deus desconhecido. Deus desconhecido. Na dúvida, né? A gente atinge todo mundo. É o que muitas vezes acontece hoje, pastor Nerci. Muitas vezes a pessoa acende uma vela para Deus e outra para o diabo. Né? Eu acredito em Deus, eu acredito em Deus. Mas no final do ano, tá consultando lá a sorte, o que vai ter, o que o vidente está falando, o que os búzios falaram. Eu sou cristão, eu sou de Deus, mas não sai de casa sem consultar o horóscopo do dia, né? Eu sou cristão, mas aí, então, na dúvida, eu agrado todo mundo, né? É o que acontece hoje também, né? Os gregos modernos somos nós, né? Muitas vezes, né? Isso. Seria mais ou menos o cara que vai andar numa canoa, mas ele acha que ela pode ser muito fraca, pode cair, põe um pé em cada uma, vai com duas, né? Só que aí o problema é cair de bunda na água, né? É bem assim, né? Tem segurança, tem estabilidade, né? Muito bem, mas Paulo, evidentemente, iluminado pelo Espírito Santo, quando viu aquela imagem, ou aquela inscrição no altar dedicado ao Deus desconhecido, ele aproveitou a oportunidade, quando foi convidado a falar no Areópago, o grande estádio de Atenas, berço da democracia, dos grandes oradores, os filósofos gregos e outros mais, ele teve a oportunidade deles dizer exatamente o seguinte: olha, eu vejo que os senhores são em tudo acentuadamente religiosos. Vejo aí monumentos, estátuas levantadas aos mais diversos deuses, inclusive ao Deus desconhecido. Pois bem, sobre esse Deus desconhecido, que você sabe que existe, eu vim lhes falar. Ele é aquele que criou o mundo, aquele que o preserva, nele nos movemos, existimos, e ficou falando. E eles escutaram com muita atenção. Até que ponto? Até o ponto em que ele falou que ele reservou um dia, no qual ele, através de seu filho, que enviou ao mundo, ele iria julgar o mundo. O qual, através desse filho, o qual ele ressuscitou dos mortos. Na hora em que falou sobre alguém que ressuscitou dos mortos, os sábios atenienses disseram: olha, a respeito disso nós te ouviremos noutra ocasião. Simplificando, seria o seguinte: olha, acho que nós somos tão burros ao ponto de acreditar que os mortos ressuscitam? Eu não conheço ninguém, nós não conhecemos ninguém que morreu, que anda por aí, que voltou, que está vivo. Esse é o raciocínio lógico, natural e humano. Eu acredito que ninguém de nós viu alguém que morreu voltar à vida. E se nós não fôssemos iluminados pelo Espírito Santo, também não creríamos que Jesus ressuscitou. Nós sabemos, pela graça de Deus, que nós fomos beneficiados exatamente pelo sacrifício de Cristo, que venceu não somente o pecado, o diabo, mas também o poder da própria morte, pela sua ressurreição. E aí tem aquela afirmação que é a mais valiosa de toda a Escritura, do próprio Jesus: porque eu vivo, vós também vivereis. Simplificando, como ele ressuscitou e vive, nós, mesmo morrendo, também vamos ressuscitar. Também João 11, Jesus fala a respeito, uma passagem que se cita muito quando um irmão adormece para essa vida, ele fala a respeito da ressurreição, e quem vive em Cristo espiritualmente jamais morrerá. Todo que vive e crê em mim, ainda que morra, viverá, e também os que creem espiritualmente não morrerão. Então, se nós destituirmos a fé cristã desta base essencial, nós teremos que nos qualificar naquele grupo dos mais infelizes de todos os homens, que está em 1 Coríntios 15, 19. Se alguém rejeitar a ressurreição
e a esperança da vida eterna, sua fé perderá seu principal objetivo e conteúdo. Comentário? Eu acho que, falando do Paulo, né, lá em Atenas, né, no Areópago, ali, que é uma espécie de câmara municipal, eu acredito que ele foi muito inteligente, assim, ele foi muito sábio na sua estratégia missionária para atingir os atenienses com a palavra de Deus. Né? Ele não já chegou descendo a ripa, né? Não já chegou impondo nada, e ele foi de uma maneira muito inteligente, chegando, falando, olha, eu tenho uma coisa para falar, o Criador, tal, esse Deus, eu vejo que vocês são muito religiosos, né? Começou a fazer um elogio para a religião deles, né? A religiosidade deles, né? E olha, vocês são muito religiosos, isso é muito bom, vocês estão no caminho certo, tal. Só que daí quando ele falou do ponto crucial que realmente diferencia o cristianismo dos outros, que é a ressurreição, isso que o senhor está falando, né? Aí então entra o conflito ali. E a Bíblia diz que uns aceitaram e a maioria queria quase bater nele, né? Expulsar ele ali do Areópago, né? Da câmara ali. Foi o Dionísio, que era o encarregado do Areópago, e uma senhora chamada Dâmaris e mais algumas pessoas. E foi o início da igreja cristã em Atenas. Exatamente, né? Não é, se fosse pelo resultado da maioria, Paulo teria feito as malas e ido embora direto, mas não. E ele não desistiu, né? Eu acho que isso é importante para nós hoje também, diante do conflito, porque a mensagem da cruz é loucura, já dizia Paulo em 1 Coríntios, né? É a mensagem de falar de um Deus que morreu e ressuscitou. Para os jovens hoje, para muitas pessoas hoje, isso é loucura, isso é doideira, né? Tem que ter fé, e falar de fé hoje em dia, para alguns grupos, a fé mesmo é questão para os fracos, né? E aí Paulo justamente faz esse contraponto, justamente quem tem fé é que é forte, é justamente o diferente, né? Porque essa fé vem como um presente de Deus, é um dom de Deus, não é algo que nós conquistamos, não é uma conquista, um mérito humano, né? É graça de Deus, é benevolência de Deus. Então, realmente, é um privilégio que nós temos essa fé no Salvador Jesus, confiar nele, e essa realmente é a diferença que nos define como cristãos. Tem uma pergunta aqui, pastor Nerci, eu tenho mais coisas para falar, mas eu vou deixar o pessoal comentar aqui, né? O povo faz o estudo, aí é melhor, né? O meu querido irmão José Djalma Pereira, foi membro nosso lá em São Paulo, ele diz o seguinte: pastores, eu lhes pergunto, as denominações as quais vendem Jesus, semelhante à venda de carne nos balcões de açougue, a partir das ações de seus líderes, não seriam também eles anticristãos? Eu não sei mercadologia da fé aí, né? Eu não sei exatamente o objetivo da pergunta, se é aqueles que cobram taxas, dízimos para arrecadar dinheiro para a sua entidade ou para si mesmos. Nesse caso, o que se aplica é pela Bíblia: de graça recebeste, de graça dai. É evidente que cada pessoa, independente do trabalho que faça, seja um ministro de igreja ou seja um trabalhador numa indústria, todos precisam seu sustento. A maioria tem família e eles mesmos precisam sobreviver. E tentem no supermercado sem dinheiro para ver se compra ou leva alguma coisa, né? Não funciona. Então, o trabalhador é digno do seu salário. É muito claro a Escritura. Paulo, inclusive, diz: os que pregam o evangelho é que vivam do evangelho. Agora, entre viver do evangelho, viver das ofertas do povo de Deus, é uma coisa. Isso é feito com amor e gratidão pelas pessoas de fé. Agora, se alguém usar a fé cristã como fonte de lucro para enriquecer, fazer pouso e ganhar dinheiro, então está completamente errado, com certeza. Andar de helicóptero, avião, jatinho, né, fazenda não sei aonde, né, aí realmente é um abuso. E infelizmente as pessoas usam a fé, né, a fé das pessoas, ou a boa fé das pessoas, para enganar, ludibriar. E aí uma das formas mais fáceis de se aproveitar das pessoas é usar a sua fé. Então, se as pessoas puderem ser ludibriadas quanto ao verdadeiro sentido da fé, acharem que precisam dar dízimos, 10%, seja lá o que for, aí elas já estão sendo manipuladas por pessoas. Porque a oferta, cada um deve ofertar segundo as proporções do que lhe é possível, das bênçãos que recebeu com amor e gratidão. Não é nenhum pagamento nem nada.
E, inclusive, alguns usam o trecho de Malaquias, capítulo 3, se não me engano, versículos 4 e 5, por aí, o último livro do Antigo Testamento, onde o profeta destaca que o povo do Antigo Testamento, naquele tempo, estava roubando a Deus os dízimos e nas ofertas, quer dizer, estava desconsiderando a Deus. E Deus diz, provai-me disso. Se eles ofertarem conforme estava predeterminado, você não ia abrir a janela dos céus e derramar bênçãos sem medida. As pessoas distorcem isso no sentido seguinte, olha, se você der, Deus vai te devolver muito mais. Barganha, isso aí é na prática. É o contrário, porque Deus abençoou, eu oferto com amor, alegria e gratidão. E eu sei que Ele não vai deixar faltar as coisas. Então, Ele vai abençoar sim. Mas não se alguém quiser fazer uma barganha com Deus. Isto não tem nada a ver com fé cristã. E aí nós lembramos, Djalma, que também nós vemos aí muitos falsos pastores, né? Lobos vestidos de ovelhas, né? E nós lembramos também que o pai da mentira é o diabo, né? Então o diabo ele usa isso aí para realmente mentir, enganar, para destruir, para roubar corações, né? Enquanto o pessoal está preocupado na grana, o diabo está preocupado na alma, que é mais importante, é mais valioso para o diabo. Exatamente. Para Deus também, tanto que ele deu a sua vida, Jesus entregou a sua vida para nos dar a salvação, né? Então, o mais importante não são os bens, o mais importante é o nosso coração, nossa fé, né? Então, por isso que o diabo tem um interesse em enganar, ludibriar, né, na fraqueza do ser humano, né? E eu acredito que, com certeza, isso é anticristão, sem dúvida alguma, né? Agora, então, o próximo ponto, inclusive, o nobre colega já tocou no ponto, por graça, ainda há pouco, a diferença básica entre a fé cristã e as crenças ou religiões não cristãs. As demais, elas têm duas bases. Uma, eu faço por merecer, quer dizer, se eu faço, eu tenho que fazer para merecer. E a outra é o medo. Isso. Essas seriam as razões pelas quais os seguidores das religiões não cristãs as seguem. Medo de sofrerem castigo, afligidos de qualquer forma, desde uma vida miserável, pobreza, doença, seja lá o que for, infelicidade da família, ou, enfim, qualquer desventura que faça a pessoa sofrer nessa vida. Ou então, pensando, eu preciso fazer alguma coisa para merecer, porque se eu não merecer, eu não vou ganhar nada. E aí, a fé cristã apresenta exatamente o oposto. Tudo é graça. Efésios 2, 8 e 9, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Porque senão alguém um dia podia chegar diante de Cristo do céu e dizer, olha, eu estou aqui graças ao fato de eu ter feito isso, aquilo. Que pobreza. Se nós um dia estivermos na presença de Cristo no céu e de todos os salvos, então nós vamos dizer exatamente o contrário. Eu estou aqui hoje porque o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, apesar de eu não merecer nada, a não ser o castigo pelos meus pecados, ainda assim, Ele se deixou sacrificar sobre a cruz do Calvário para que eu possa ser perdoado pelo pagamento da dívida do meu pecado. Até é interessante observar aqui, no Pai Nosso, não fala em ofensa ou pecado, diz, perdoa-nos as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores. Está falando do pecado. Por quê? O pecado é uma dívida diante de Deus. Inclusive, num dos textos recentes do Evangelho, dos últimos cultos, apareceu aquela questão do homem que recebeu o perdão da dívida de não sei quantos talentos de ouro e não perdoou a pequena dívida dos 100 denários do seu semelhante. Bem, a dívida do pecado é impagável. Impagável para qualquer um de nós. Mas para Jesus Cristo foi pagável. E Ele pagou a dívida. E agora, Ele nos perdoa a dívida. E pelo perdão, nós somos feitos santos, filhos de Deus, justos e herdeiros da vida eterna. Então, a diferença básica é essa. Somos salvos de graça, pelo amor e obra de Deus através de Cristo, e não por algum mérito ou dignidade de nossa parte. Então, essa é a diferença da religião cristã. A básica. A base. O que seria seita e religião pagã, pastor? Seitas, se nós considerarmos as da linha cristã, que usa na Bíblia,
Nós diríamos que seitas são aqueles grupos religiosos que estão tão distantes da base, do centro da fé cristã, que é Cristo, o único Salvador, o Filho de Deus, que foi enviado, que morreu, ressuscitou e que promete a vida eterna e garante a vida eterna a todo aquele que nele crê, está tão distante dessa verdade que já não pode mais ser considerado como igreja cristã. Alguns negam a existência do céu, existência do inferno, até os saduceus, os dias de Jesus, eram desse tipo. Eles acreditavam no Pentateuco, nos escritos do Antigo Testamento, talvez não só no Pentateuco, nos profetas também, né? Moisés e os profetas. Só que eles achavam que deviam ser tementes a Deus para não serem derrotados na guerra, para que os romanos, de repente, deixassem eles em paz e eles tornassem senhores sobre a própria nação. Pensavam em benefícios para essa vida, porque não acreditavam na ressurreição dos mortos. Então, essa mentalidade não mudou muito. E mais um ponto, antes eu citei que ninguém viu nenhum morto que voltou, alguém que morreu voltou andando por aí. Um fato interessante, o único que voltou, essas pessoas não acreditam, foi Jesus Cristo. Né? É verdade. Vimos até a parábola do rico e Lázaro, em que o rico morreu, foi para o mundo dos mortos, e Lázaro foi levado para a presença, para o seio de Abraão. E aí, sofrendo, padecendo lá, ele pediu que Abraão enviasse Lázaro, molhasse a ponta do dedo para lhe refrescar a língua, o seu sofrimento. Vou refrescar a língua também. Sim, molhar a língua. Não era possível. Mas o interessante é que ele pediu que mandasse alguém, Lázaro, de volta para os seus 5 irmãos, estavam seguindo para o mesmo caminho que ele, vivendo da melhor forma possível, se aproveitando dos outros, e nem aí para quem estava sofrendo, como o pobre Lázaro, que era um mendigo que dependia das migalhas que caíam da mesa dele, que ele tinha que disputar com os cães ainda. Então, a situação é bem diferente. Mas esses 5 irmãos, representam quem? Representa não exatamente os irmãos de sangue do mesmo pai e mesma mãe, que o rico cujo nome nem aparece, mas representam todas as pessoas que estão seguindo pelo largo e espaçoso caminho que conduz para a perdição. Então, essas pessoas precisam ser alertadas. Só que o que Abraão disse, eles têm Moisés e os profetas. Não adiantaria ele devolver a vida a Lázaro e voltar lá e dizer a esse povo. Eles diziam, tu nem morreu, tu andou meio pesteado aí, um pouco pior, e se curou e agora voltou. Não ia acreditar que ressuscitou. E o interessante e valioso, eles têm Moisés e os profetas. Nós temos a palavra de Cristo, nós temos o Evangelho, nós temos a mensagem da salvação. Portanto, quem não quiser acreditar, nós não podemos forçar. Mas há uma verdade extraordinária em Isaías capítulo 11, se a minha memória não falha, ou 60, 11, não lembro bem a passagem, diz que as palavras que sair da minha boca, a palavra que sair da minha boca não voltará vazia, mas fará tudo o que me apraz, assim como a chuva e orvalho que caem do céu não voltam sem fazer com que a terra produza o seu fruto. Então, a palavra de Deus produz fruto, sim. Como foi o caso lá em Atenas, foram poucos no início, mas produziu fruto. Não volta sem fruto. E uma alma vale mais do que todos os bens do mundo. Portanto, vale a pena investir, sim, para salvar uma pessoa através do testemunho do Evangelho. O Espírito Santo vai agir. Não em todos, infelizmente, mas vai agir e vai trazer pessoas para a comunidade da fé. E a crença pagã, então, é justamente que não tem, exclui completamente Deus a jogada, Jesus a jogada, né? Os pagãos, com seus ritos também, né, com suas crenças, exclui completamente a existência deste Deus de amor, de sacrifício, de ressurreição. É isso, correto? 100% correto. Certo. Muito bem. O nosso irmão Edjalma, ele faz o seguinte, ele questiona e muito as pessoas quanto àquilo que é riqueza e o que é pobreza, né? A gente estava falando daquele assunto lá vender Jesus, né?
Jesus como mercado, né? Ou a fé cristã de maneira mercadológica, como muitas pessoas fazem. Mas não é só o cristianismo também, não. No paganismo isso acontece, nas seitas isso acontece também, né? Então, infelizmente, o ser humano, por causa do pecado, ele acaba com sua cobiça, sua inveja, sua ganância, usando a fraqueza das pessoas para benefício próprio, né? Então, mas vamos falar de fé cristã mesmo, fé cristã. Os cristãos, de fato, é aquilo que o pastor Nerci falou, né? Ele está preocupado em evangelizar, ele está preocupado em salvar, porque através da palavra, como é que as pessoas vão crer se não vai ter ninguém para falar sobre elas do amor de Cristo, né? Por isso é importante a gente evangelizar as crianças em nossa casa, e muitos pais hoje em dia também estão negligenciando isso, estão terceirizando a educação. A educação cristã não é lá na igreja, a educação cristã é em casa, né? É importante que os pais ensinem, né, desde os primeiros dias ali, né, as questões da palavra de Deus, né, as histórias bíblicas, falar sobre o amor de Jesus, né? Isso é muito importante também, para que depois, no futuro, não venha botar a culpa nos pais. Eu sou pagão, né? Porque o pai e a mãe nunca me ensinaram, nunca me levaram para a igreja, deixaram o filho decidir se quer ir para a igreja ou não, né? Tem criança aí mandando nos pais. A criança fala que não quer ir e não vai, pronto, né? A importância de ir na igreja é fundamental, porque é lá também que nós vamos estar junto com outros cristãos, claro, agora restrito por causa da pandemia, né? Mas as pessoas usam a desculpa também para não sair na igreja hoje, né? Mas tirando a questão da pandemia, né? E até mesmo com a pandemia, dá para a gente ir na igreja sim, dá para a gente louvar a Deus sim, dá para a gente estar em comunhão sim, tomando os devidos cuidados, porque igreja somos nós, né? Nós fazemos parte desse povo de Deus hoje que procura pregar o evangelho. E ele continua dizendo aqui, o Edjalma, né? Pergunto-lhes, como advindo dessa moléstia, acho que ele está falando do coronavírus, né? O qual se abateu sobre a humanidade, vocês entendem ou não que haverá doravante maior valorização em relação a Jesus e menos acúmulos financeiros? O que o senhor acha, pastor? O senhor acha que o pessoal vai ser menos ganancioso? Vai ter mais Jesus? Se alguém estudar a história, quando chegou o ano 1000, depois de Cristo, diz que as pessoas se prepararam de uma forma especial porque achavam que Cristo poderia voltar no ano 1000, mas ele não veio. Depois o tempo passou, eles foram relaxando de novo. Quando chegou o ano 2000, aí também houve muito assunto relacionado ao possível fim do mundo e retorno de Cristo. Toda moléstia, toda doença, mesmo que sejam pessoas mal intencionadas que a tenham espalhado ou criado, não cabe a nós julgar, ainda assim Deus o permitiu. E se Deus permite que o mal aconteça, ele sempre vai ter o objetivo de visar o bem da pessoa. Vai visar o bem da pessoa para ela pensar um pouco mais. Se essa doença me atingir e me levar a não sobreviver, então eu preciso pensar na eternidade. Inclusive, não lembro bem que passagem bíblica, se não me engano, é num dos provérbios, não lembro o versículo, diz que é melhor ir a uma casa onde há luto do que uma casa onde há festa. Então, mas como? Eu prefiro uma festa de casamento do que num velório. Claro, não vamos desmerecer a importância de um casamento e nem de um velório. Mas a pergunta é, na festa de casamento, as pessoas se alegrando, se divertindo, vão pensar no bem-estar da sua alma para a eternidade? Bem pouco. Enquanto que no velório vão estar pensando, hoje é o meu amigo, meu parente, conhecido, amigo, seja lá quem for, que está nesse caixão. Um dia, não sei quando, vai ser o meu. E eu preciso estar preparado para quando a minha hora chegar, para estar em pé. Por isso, preciso me manter em pé. Quem está em pé, veja que não caia, para que na hora eu não seja reprovado. Então, eu acredito que sim, com certeza traz valor. E, já que se fala desse ponto do coronavírus, eu notei que a ênfase, em especial porque no começo foi proibido que as pessoas se reunissem nas igrejas para evitar que o corona se espalhasse, está sendo usado a forma virtual
da palavra de Deus chegar às casas das pessoas. Eu sei de uma pessoa que há poucos dias falou o seguinte: eu assisti, usou o termo assistir, 5 cultos nesse final de semana, e assim eu iria num, e nem sempre ia. Então, claro, é uma pessoa já cristã que se interessa, se importa em ouvir a palavra e fica feliz com a palavra de Deus. Mas ainda assim, pessoas que talvez cliquem aí, vendo esse programa aí, abre o Face ou o YouTube, amanhã ou outra hora, acaba escutando, oh, mas o que é isso aí? Escuta esses 2 caras que estão aí na tela nesse momento, né? E, com certeza, não vai ter prejuízo nenhum para eles, e pode até servir de instrumento para que pessoas que, de outra forma, não chegariam à fé, possam chegar a serem salvas. É uma grande bênção, né? Deus, da tragédia, da pandemia, do caos, ele providencia também outras estratégias para a igreja se reinventar, né? Eu acredito que a pandemia, ela visou alertar a igreja para usar mais também essa mídia, que a internet é uma grande bênção, né? Se bem usado, né? É uma riqueza maravilhosa. A gente dá nossas cabeçadas aqui, tem os nossos problemas aqui no Brasil de conexão, a gente tem nossos erros aí, mas é importante que a palavra chegue, né? E como o senhor falou, realmente, né? Eu também tive testemunhos de pessoas que no final de semana viu 10 cultos, né? Então, assim, é uma oportunidade que realmente Deus está providenciando para toda a humanidade, para a gente chegar aonde normalmente não chegaria, né? E é interessante... Até... Deus escreve reto em linhas tortas. Exato, né? Por exemplo, nossos estudos bíblicos... Pensamentos deles são mais altos que os nossos, e seus caminhos também mais que os nossos. Exato, os mistérios insondáveis de Deus, né? No nosso estudo bíblico mesmo, a gente presencialmente atingia em média 8, 10 pessoas, né? Eu lembro, eu trabalhei lá antes, és o meu sucessor, né? O senhor sabe muito bem como é que era a realidade, né? E eu acredito que em outras congregações também é assim, né? Exatamente. Um grupo muito reduzido, muito pequeno, quando a gente fala de estudo bíblico. Hoje nós temos aqui em média de 20 pessoas acompanhando o estudo direto. Quantas depois vão ver, vão visualizar, seja 1 minuto, 10 minutos, 1 hora toda, não sabemos, né? Então, em média, aí, de 1.000 a 2.000 visualizações. Né? Olha que maravilha, que bênção, né? Que estratégia que Deus está providenciando para nós, né? O Edjalma, ele comentou aqui antes, eu deixei passar, né? Mas agora eu vou comentar aqui, ele diz assim, quando a gente estava falando da questão da criança, né? De ensinar a educação infantil cristã desde casa, né? Ele diz que é importante mais do que batizar uma criança, é batizá-la todos os dias, ou seja, ensinar a palavra de Deus, né? Isso é muito importante. Isso. Martinho Lutero, nosso saudoso santo doutor Martinho Lutero, chamo santo porque eu tenho convicção plena que foi um homem perdoado e santificado por Deus. Não que não tinha pecado. Né? Não foi beatificado e nem precisa, e nem deve. Bem, mas ele deixou bem claro, quando escreveu o Catecismo Menor, como o chefe de família deve ensinar os seus em sua própria casa. Então, foi escrito para que os pais pudessem e tivessem subsídio para poder fazer a sua função, valer a sua função de pai, de ensinar a criança no caminho que deve andar, e não vai se desviar dele mesmo depois de velho, a menos que queira, né? E o Edjalma também está inspirado hoje. Ele citou aquela questão que o senhor falou também do ano 1000, né? Aqui no Nordeste era comum a seguinte expressão: 2000 não chegará. Não só no Nordeste, no Brasil todo, né? Foi o dizer, né? Passará, dizer, né? 1000 chegou, os 2000 não chegará. Isso. Exatamente. Obrigado pela colocação. Muito bom. Não conheço, Edjalma, mas uma satisfação ver a sua participação. E ele diz aqui que visitar o cemitério é muito bom. Ao adentrar num cemitério e ao andar meio aos túmulos, podemos confrontar a nós mesmos. A morte, né? O medo da morte, isso que o pastor estava comentando aí na parte final do estudo, né? A morte, ela serve como um espelho, né? Para a gente refletir a nossa própria realidade, né? Para quem gosta de música, aí perdemos agora um dos maiores guitarristas do mundo, Ed Van Halen, um baita de um guitarrista, né? Um baita de um músico, né? Isso mostra que as pessoas não são escolhidas aleatoriamente. A morte vem para todos, é uma realidade para todos.
famosos ou não, ricos ou não, pretos, brancos, amarelos, enfim, para todos. Essa é uma grande realidade. E o medo da morte também é uma realidade que acompanha a nós, seres humanos. E a religião ela vem para justamente nos reaproximar, né? Nos religar, para que esse medo da morte não seja mais uma realidade para nós. Porque em Cristo, a morte é lucro, é vantagem, a dizer o apóstolo Paulo, né? O objetivo nosso hoje não é relatar um monte de ensinos falsos e que não tem nada a ver com a fé cristã das religiões falsas, pagãs ou seitas, porque aí vai longe, né? É impossível. Mas antes, eu até acabei esquecendo, a gente foi falando de outros pontos, de um ponto. A pessoa não temente a Deus ou que pertence a uma religião não cristã, o maior medo dessa pessoa é a morte e o que virá depois, porque estão inseguros, não pode ter nenhuma segurança quanto à eternidade. Já o cristão tem plena convicção, porque se Cristo se predispôs a padecer por nós, sendo nós ainda pecadores, agora que ele completou o chamado penoso trabalho de sua alma para nos redimir, nos resgatar da morte e condenação, será que não ia mais nos querer? Então, ter convicção da salvação de nossa alma é algo extraordinário que nós podemos ter através da nossa fé pelas palavras do Evangelho. E a Cris, ela comenta, né? Ir e anunciar, falar sempre a palavra, não se esquivar, não ser omisso, né? Não ficar com medo, né? Do politicamente correto, né? E é isso aí. Obrigado, Cris. É falar mesmo que tem que ser falado. Paulo não esquivou, ele falou lá no Areópago, lá, é ressurreição. Eu vim aqui falar desse Deus que vocês estão aí meio na dúvida, né? Tá tocando alarme aí, né? Hora do lanche. O relógio avisou que chega de meia, mas tudo bem. Aqui no Mato Grosso, né? Mas os assuntos que eu teria, grosso modo, seriam esses. Podemos ainda, se tiver alguma pergunta, algum ponto, debater um pouco, mas é isso que seria isso que eu tenho para hoje, preparado assim. Beleza. Eu acho que é isso aí. Né? Então, é importante sempre reforçar, né, que a morte não é o fim de tudo. Né? A morte, para o cristão, é apenas um recomeço. E para algumas religiões aí, a morte morreu, acabou, aqui se faz, aqui se paga. A gente ouve muito isso no popular, né? Perigoso, essas frases populares aí. A voz do povo não é a voz de Deus, né? Cuidado também com essas coisas que são replicadas aí, né? Nem sempre é assim que acontece, né? Então, é importante nós voltarmos à palavra, né? Voltarmos ao evangelho puro e simples, sem inventar moda, sem inventar modismos, né? Sem inventar roda, aliás, né? Sim, então, sim. A importância da gente seguir o que Deus falou da sua maneira para pessoas simples, para sermos humildes e vivermos a fé no Salvador Jesus. É tão simples e muita gente complica. É tão fácil viver, né, pastor? Só que a gente complica tanto, né? O ser humano é tão complexo, né? Porque facilitar se dá para complicar, diz alguém, né? Exatamente, né? Então a gente acaba inventando um monte de superstição, amuleto, crendices, né? Que tentam confortar o ser humano, mas isso traz mais angústia ainda, mais ansiedade, né? E a palavra de Deus está aí. Né? As suas costas colocasse uma série de símbolos, além da cruz, de outras entidades pagãs, no caso. Outras não, de entidades pagãs. E aí a Eliana, aquilo que a gente tinha comentado, né? Lá de São Paulo, ela diz, muitas coisas parecem inofensivas e acabamos compartilhando inocentemente. E é isso mesmo, Eliana. Às vezes a gente está compartilhando símbolos. Eu botei alguns símbolos aqui, não dá para a gente colocar sim. Todos os símbolos, todas as religiões, é muita coisa, né? Não ia caber. Como é que é? Não ia caber. Não ia caber, né? Quem sabe um dia a gente falar sobre as simbologias aí, né? Mas muitas vezes as pessoas estão usando na moda símbolos camisetas, bonés, souvenirs, de modo geral, né? Muita coisa aí que não tem nada a ver com a fé cristã, né? São amuletos aí, são coisas que não traz consolo. E é um péssimo testemunho também, né? Edjalma está se desculpando por falar tanto. Edjalma, você não fala mais que eu, rapaz. Muito bom suas participações aí. Muito bom mesmo. A Dona Odete, ela diz, linda reflexão, parabéns, pastores, amei. Bem simples, Dona Odete, né? Só para constar, a Odete e o Jair, eles moravam em Feliz Natal, eles voltaram para Jaraguá pouco antes de você chegar, né? Que pena. Gente muito querida.
Primo do Armando ali, da Marguita. Eles falam muito do Jair aí, da Dona Odete, né? Quem sabe um dia a gente vai ter a oportunidade de conhecer. O dia que vierem para Feliz Natal, fica o convite, viu? Para que a gente possa acolhê-los aí também. Será uma grande alegria. Muito bem, meus queridos. Eu acho que é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, alguma coisa a mais, aí poderá fazer. A gente dá tempo mais uma perguntinha, tá? Se não, a gente vai encerrar nosso momento de estudo. E eu convido... Ah, tá. Eliana fala aqui a própria brincadeira do Avatar, que inventaram agora. O que tem, Eliana? O que você queria comentar sobre a questão do Avatar? Eu não conheço. Eu vi o filme Avatar, a brincadeira eu não conheço. Tem o filme Avatar e tem agora uma moda aí no Facebook. O Avatar é colocar a caricatura da pessoa, né? Um desenho que parece com a pessoa, né? Na realidade, o Avatar vem do hinduísmo, né? Ela vai explicar. Então, deixa ela explicar. Explica aí para nós, Eliana. Enquanto isso, o Edjalmo fala: a Luana da Rádio CPT fala mais que nós e fala bem. Tá certo. Mas acho que ela vai explicar. Enquanto a Eliana vai pensando aí, deixa eu saudar. Aqui, a Salete tá com um avatar aí, ó. O Avatar é esse desenho aí, pastor Nercia. É um desenho que mais se assemelha ao visual da pessoa aí, né? Isso é um Avatar, é uma modinha aí que o Facebook lançou aí agora. Mas eu sei que o Avatar tem uma origem do hinduísmo, né? Tem a ver com a religião, né? Mas não é isso que o Facebook, a tecnologia tem um outro viés, né? Não tem nada a ver com religião, o Avatar não, tá? Pode ficar tranquilo, isso é apenas uma brincadeira aí, não tem... Tem o filme Avatar também, que é ficção, né? Vamos ver o que ela diz aqui, ó. Aí, ó. Dentro do hinduísmo, quando uma divindade vinha ao mundo, ela precisava criar um avatar, ou seja, se tornar um de nós, se parecer conosco, assumir forma humana. Obviamente que a nossa fé cristã não compactua essa crença hindu. É isso aí que eu sabia mesmo, né? Obrigado, Eliana, pelo comentário aí. Então, você já está sabendo, se alguém falar sobre Avatar, lê aí o que a Eliana disse aí, você pode responder a algum irmão aí. Não precisamos alarmar os cristãos aí, né? Fique tranquilo quanto a isso, tá? Beleza? Muito obrigado pela participação aí. Pastor Messi, a gente gostaria que o senhor fizesse uma oração. Senhor nosso Deus, nós te rendemos graças e louvor pela tua bondade e misericórdia, que sempre de novo se renova em nossas vidas. Também hoje te louvamos e agradecemos pela oportunidade que tivemos de falar da tua santa palavra, de uma forma especial em contraste com as doutrinas pagãs que afastam e separam as pessoas de Deus em vez de religá-las com Ele. Também rogamos que abençoes o meu amigo pastor Martinho, na enfermidade do Covid, que possa suportá-la, ser restaurado segundo a força que vem de ti, para continuar o entusiasmo, como sempre tem feito, o ato de anunciar o evangelho para a salvação de muitas almas. Também abençoa a pequena Vanessa, a qual eu tenho o privilégio de ser minha afilhada, que amanhã completará o 1º ano de vida. E, melhor, que estejas com ela para que possa crescer com saúde e ser abençoada por uma família cristã na qual a fizesse nascer, e assim possa, já desde logo, aprender aquilo que é preciso conhecer e crer para ser preservado para a vida eterna. Abençoa também a todos que de uma ou de outra forma padecem por alguma enfermidade, a todos os que contraíram o coronavírus, que possam suportá-la com esperança e fé, na certeza de que o bem maior nos está reservado na eternidade. Pois quando terminarem os nossos dias nessa vida, não será o fim, mas o início da verdadeira, perfeita vida que Deus, nosso Pai, tem reservado para cada um dos que nele creem. Abençoa também os que ouviram e participaram desse programa, que possam ter proveito nessas palavras, que possamos ter sido úteis e também compartilhe com outros para o bem de mais pessoas. Enfim, aceita o nosso louvor e gratidão, abençoa cada um e ouve-nos segundo a tua misericórdia, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Pastor, obrigado pela
disposição de estar aí, né, saindo um pouco do convencional aí, da sua nova vida agora de emeritamento, né, de aposentadoria, né, e juntamente com a esposa, filha, neta, está aí descansando merecidamente, mas que também sempre está ajudando a congregação, também os pastores lá de Sorriso, a comunidade lá. Fica sempre o convite para que você participe conosco sempre que quiser e puder também, nos trazendo essa colaboração do seu conhecimento, da sua experiência para nós. Muito bom. Obrigado mesmo. Obrigado, que Deus abençoe muito o seu trabalho, a sua família. Que Deus abençoe a todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau.